Se você está vendo esse vídeo aqui agora, presta atenção porque eu vou te ensinar como fazer pergunta de uma forma muito simples na língua inglesa. Mas antes disso eu vou dar um recado para você. Faltam 4 dias para você poder participar do meu evento online gratuito, onde você vai ter a oportunidade de aprender o que você levaria até 2 meses em uma escola em apenas uma aula. E esse aulão vai estar acontecendo agora no dia 8 de setembro às 20 horas, pelo Zoom. Então, aqui embaixo do vídeo tem uma descrição com o link para você entrar lá dentro e se inscrever. O evento é online e gratuito. Agora, antes de a gente entrar na nossa aula aqui desse vídeo, presta bem atenção agora, porque nessa aula aqui você vai ter a oportunidade de aprender já como fazer perguntas de uma forma muito simples, antes mesmo de chegar no domingo, que vai ser o dia do nosso evento. Então, lembrando, o evento vai ser no dia 8 de setembro, às 20 horas. Agora, bora lá então para nossa aula e antes disso, roda a vinheta, porque aí tem uma mensagem da nossa aluna Fernanda para você ver realmente que o método funciona. Bora lá, roda a vinheta! Como que você, gestora de tráfego, você tá ali, você leu inglês e você não fala. Eu lembro que eu falei assim, não falo. E na verdade já perdi muitas oportunidades por não falar inglês, mas eu consigo conversar com você em inglês nas aulas. Me trouxe um grande vocabulário e me ajudou a colocar em prática tudo que eu tenho aprendido aqui. A formular as frases, a perguntas objetivas, explicativas, 5W6H, o passado, presente, futuro, me ajudou muito a colocar tudo isso em prática. Na verdade, no fundo, eu odiava inglês porque eu não tinha conseguido nunca aprender inglês. Então, isso virou um relacionamento ali de ódio. Mas agora, você tornou o inglês simples. E aprendendo inglês agora, eu não odeio inglês. Agora eu posso dizer que, mano, eu tô amando o inglês. Bora lá então, meus queridos, aprender como fazer perguntas na língua inglesa. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui então hoje é um verbo que a gente usa muito na língua inglesa. E esse verbo aqui tem a ver com to do. Exatamente isso. Como assim, teacher? To do. Bom, esse verbo, o to do, na língua inglesa, ele significa fazer. Então, olha só que interessante. Esse verbo, né, quando ele está escrito na língua inglesa, ele significa fazer. No português, ele significa fazer. Só que quando eu vou usar ele na vida real, ele muda um pouco a forma dele de escrever. Mas por que ele precisa mudar a forma dele de escrever no português e no inglês ele não muda tanto? Bom, porque a língua inglesa ela foi criada para ser uma língua fácil, simples, objetiva. Então, de uma forma muito simples, o que eu quero te mostrar aqui agora é como fazer uma pergunta sem você precisar aí ficar decorando 1000 regras. A primeira coisa, então, que a gente precisa entender agora é que toda frase ela sempre vai começar com um sujeito. E esse sujeito que a gente vai colocar aqui agora sou eu. Na língua inglesa, eu, a gente vai escrever aqui com a letra I e a gente pronuncia no inglês I. Então, I, no inglês, significa eu. Tá certo que a gente escreve com a letra I, mas lembrando, a pronúncia é diferente da escrita. Então, no inglês, você já está ligado, a pronúncia nunca vai ser a mesma coisa que no português, que a gente lê ali e a gente fala a mesma coisa que está escrito. Não, na língua inglesa a pronúncia é totalmente diferente. Então a letra I a gente fala I, e I significa eu. Agora olha só que interessante. Quando eu vou fazer uma frase na língua inglesa, eu sempre vou usar um sujeito e um verbo. Existe uma ferramenta lá dentro da metodologia Let's Go English, que é a metodologia onde qualquer pessoa pode aprender inglês em até 60 dias, que é onde eu explico como uma pessoa consegue fazer isso usando essa ferramenta aqui. Sujeito, verbo e complemento. Essa ferramenta aqui é a principal ferramenta que vai fazer com que você faça frases sem precisar ficar decorando nada, porque a língua inglesa segue um padrão. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é que toda vez que a gente for falar uma coisa que a gente faz, a gente vai estar usando a lógica do verbo to do. Agora,
Por que ele não precisa necessariamente aparecer em frases afirmativas? Bom, eu vou usar uma lógica aqui com você para te ensinar isso de uma forma simples. A primeira coisa que a gente tem que entender, então, é que o verbo, quando ele está escrito assim, ó, na língua inglesa, to do, ele vai sempre começar com esse tal de to. Então, na língua inglesa, toda vez que tiver esse tal de to aqui, ó, significa que é um verbo. Tá, mas é um verbo do que, teacher? Bom, aqui ele está sendo usado, ó, simplesmente como um verbo que não está agora, neste momento, sendo usado. Ele está lá no infinitive. E esse verbo, quando ele está escrito assim, ele não está nem no presente, nem no passado e nem no futuro. O que a gente precisa fazer, então? Bom, a gente precisa conjugar o verbo. A gente precisa escrever ele corretamente no tempo que a gente quer. Então, como o teacher vai usar agora ele aqui no presente, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar esse verbo aqui, ele está escrito assim dessa forma, mas a gente não vai usar ele assim, a gente vai conjugar ele, porque a gente precisa, né, escrever ele corretamente no presente. Então, olha só, no presente, na língua portuguesa ficaria eu faço. No inglês, o verbo to do vai ficar do. Olha só que simples. Então, quando eu falo I do, eu estou dizendo eu faço. Ah, mas teacher, eu faço o quê? Por exemplo, I do exercises, né? Eu faço exercícios. Ah, eu quero dizer que eu faço tema de casa, por exemplo. I do the homework. I do the homework. Então, aqui nesse caso, eu estou dizendo eu faço o tema de casa. I do the homework. Tá, entendi, teacher. Mas por que nesse caso aqui, a frase, eu tive que colocar esse do assim? Bom, porque é como na língua portuguesa. Eu tive que escrever ele agora no presente, só que no inglês, quando a gente vai mudar os verbos, que a gente quer falar que uma pessoa faz uma coisa, olha só que interessante. Ele vai praticamente ficar igual. Ele só perdeu aqui essa preposição no início, esse tal de to. Mas ficou aqui praticamente igual, não mudou nada. Então só perdeu ali o to no início. Ficou igual, ó. Do. Interessante, teacher. Mas e se eu quero dizer você faz o tema de casa? Nesse caso, a gente vai falar you. Então, no inglês, you pode significar você ou vocês. Lembrando, na língua inglesa, né, existem palavras que elas vão ter mais de um significado. As pessoas aqui também, ó. A gente tem você, que pode ser... a gente tem a palavra you, que pode ser você ou vocês, né? Tá, mas teacher, como é que eu vou saber se a pessoa tá falando você ou vocês? Você sempre vai saber isso pelo contexto. Ou você ou vocês. No caso, no inglês, eu vou falar you. You, então, pode ser você ou vocês. Tá. Quando eu vou usar, então, you, e eu vou já... Aqui, neste momento, olha que interessante. Eu vou usar de novo a palavra do. O verbo do. E aqui eu vou colocar o mesmo complemento, ó. You do the homework. Então, aqui, o que eu estou falando? Você faz o tema de casa, né? Você faz o tema de casa, você faz o dever de casa. Mas poderia ser também vocês. Então, como que você vai saber se eu estou dizendo você ou vocês? Pelo contexto. Inclusive, nesse aulão que eu vou estar dando agora no domingo, né? Não esquece aí, faltam só 4 dias para o evento. Ó, o teacher está inclusive aqui com o bilhetinho para não esquecer, hein? Não esquece. No dia 8 de setembro, às 20 horas, vai ter um aulão exclusivo, onde você vai aprender em um aulão, em uma aula, o que você levaria aí 1 mês e meio, 2 anos. Em uma escola, você vai aprender em uma aula comigo aqui neste domingo, às 20 horas. E para isso, você só precisa acessar o link que está aqui embaixo na descrição e fazer lá a sua inscrição, né? Você só vai pressionar ali o link que está aparecendo e fazer a sua inscrição. O evento é online e gratuito. Não esquece também de escrever aqui nos comentários alguma coisa diferente que você gostaria de aprender nas próximas aulas, né? Para o teacher estar trazendo conteúdo novo aqui. Mas bora lá, vamos voltar aqui então. Na língua inglesa, olha que interessante. Toda vez que eu quero fazer uma frase afirmativa, vai existir esse padrão aqui na língua inglesa. Vai ter um sujeito, um verbo e um complemento. Agora, quando eu vou fazer uma pergunta, olha que interessante isso.
Na língua inglesa, a gente simplesmente vai inverter a ordem, ó. Inverteu a ordem, lembra disso, ó. Você vai pegar e cruzar. Você vai pegar o que a gente chama de verbo auxiliar, que é o que ele está fazendo aqui agora, ele está sendo um verbo auxiliar, e você vai colocar antes do sujeito. E aí vai virar uma pergunta. Olha que interessante, então. Se eu vou fazer aqui agora uma pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse do e vou colocar antes do sujeito, ó. Do, you, né? Você, agora, lembre, isso aqui é uma pergunta. Então, do you, por exemplo, study? Eu coloquei o verbo study aqui agora. Lembrando que o do aqui agora, ele não tem nenhuma tradução. Ele só está aqui para fazer o papel dele. O papel dele de ser um verbo auxiliar. Mas aqui ele não está com o objetivo para perguntar fazer. Não, a pergunta aqui é, você estuda? Mas, teacher, o que esse do está fazendo ali afinal, então? Bom, ele está aqui sendo um verbo auxiliar. Então, toda vez que a gente vai fazer uma pergunta na língua inglesa, a gente tem que ter o que a gente chama de verbo auxiliar. Então, toda vez que você fizer qualquer pergunta na língua inglesa, vai precisar ser necessário ter um verbo antes, né, da pessoa, antes do sujeito, mas não pode ser qualquer verbo. Esse aqui que eu estou vendo hoje com você, ele é um dos verbos mais usados da língua inglesa. Ele é um verbo auxiliar e não é qualquer verbo que pode ser um verbo auxiliar, tá? Então esse que a gente está vendo aqui, ele é o segundo verbo mais importante da língua inglesa depois do famoso verbo to be. Tá, já entendi, teacher. Mas e quando alguém me faz essa pergunta, do you study? O que eu devo responder? Bom, simplesmente yes, I do. Ou senão você vai negar e dizer no, I don't. Nesse caso aqui, veja, nós temos uma pergunta aqui. Do you study? A pessoa está apenas te perguntando se você faz isso, se você estuda. Porque o verbo auxiliar aqui que foi usado é o do. E esse verbo do, que significa fazer, quando ele é usado para fazer uma pergunta, a gente está usando ele justamente para questionar a pessoa se ela fazer tal coisa no presente. Então, se você gostou dessa dica aqui agora, não esquece. No próximo domingo, faltam 4 dias para o teacher estar fazendo o evento lá. E esse evento, ó, até fiz um bilhetinho especial aqui para você não esquecer que no dia 8 de setembro, às 20 horas, o teacher vai estar fazendo um evento online totalmente gratuito para você aprender inglês de uma forma simples, fácil e descomplicada. E para isso, você só precisa vir aqui embaixo na descrição desse vídeo e entrar nesse link que está aparecendo ali e fazer a sua inscrição. O evento é online e gratuito. Lembre, depois de você fazer a sua inscrição, você só precisa entrar lá no grupo de WhatsApp, que é lá que o teacher vai estar disponibilizando o link aonde vai acontecer o evento, que vai ser através do Zoom. Gostou dessa dica? Compartilha então. Não esquece, deixa um comentário aqui e segue o canal do teacher. I see you on Sunday at 8 o'clock, ok? See you there. Bye bye.